Que partida foi essa? Santos 2, Libertad 1. Várias emoções ao longo do primeiro, ao longo do segundo tempo. Deu para ficar bem ligado. Passamos aí por alguns momentos de tensão, mas no final deu tudo certo. Conseguimos um gol importantíssimo no final, que faz com que nós, torcedores santistas, podemos acreditar, quem sabe, numa vaga para uma semifinal da Sul-Americana, que seria muito bacana. Vamos comentar sobre esse jogo, um trecho também da coletiva do Diniz que eu separei para comentar com vocês, principalmente ele analisando o jogo e falando do Pirani. Por que falando do Pirani? Tivemos uma mudança na escalação do time do Santos, a gente vai comentar aqui, e vou falar sobre algumas melhoras que eu senti no time do Santos, dar aquele puxãozinho de orelha, né? Que nós precisamos também falar as coisas boas, mas também as coisas ruins. E teremos as estatísticas desse jogo. E as estatísticas a gente sempre tira lá do aplicativo da OneFootball para trazer para vocês. Inclusive, fica aí a dica. Se você quer acompanhar notícia, escalação, tempo real e as estatísticas dos jogos do Peixe e também de outros clubes, baixe aqui o aplicativo da OneFootball, que também terá campeonato alemão ao vivo e gratuito. Então, para você acompanhar a Bundesliga, tem que baixar o aplicativo da OneFootball. Fica a dica aí para você. E já que eu falei do aplicativo da OneFootball, vamos começar primeiro, antes da gente colocar aqui algumas aspas, do Diniz, com a questão da posse de bola do Santos. E hoje, especialmente, quero mostrar como os números são importantes. Sempre falo isso, mas hoje a gente sente a mudança, que a gente vai comentar, também refletida nas estatísticas. O Santos teve 61% da posse de bola, só que hoje o Santos foi mais inteligente com a bola nos pés. O Libertad teve apenas 39%. Já tínhamos cantado essa bola. O time do Libertad não é um time tanto que tenta ir ao ataque, ele fica mais esperando para tentar dar o bote no time adversário, joga muito mais no contra-ataque do que tentando propor o jogo, não é uma equipe tão propositiva assim. E tivemos chutes. O time do Libertad teve mais que a do Santos. 10 chutes do Libertad, 4 foram em direção ao gol, 2 defesas importantes do João Paulo, difíceis que ele acabou realizando. E o Santos teve 8 chutes, 3 em direção ao gol e 1 defesa. E os cruzamentos? Isso aqui vai de encontro à posse de bola que eu tô falando, que foi mais inteligente do time do Santos. Por quê? Tivemos apenas 13 cruzamentos do time do Santos contra 22 do time do Libertad. Mais interessante isso, e como eu falei no comecinho, tivemos essa mudança na escalação entrando o Pirani. Ele saca um atacante, no caso o Marcos Leonardo, jogou sem uma referência, um centroavante de origem. O Marcos Guilherme acabou sendo esse falso 9. E o Santos aproveitou mais, jogou com a bola no chão, aonde conseguiu criar oportunidades, tanto no primeiro como no segundo tempo. Então, esse é o jogo do Santos. O Santos sabe sim jogar com a bola nos pés. Era um time que estava se movimentando muito mais. O Pirani foi importante para isso, principalmente com um toque para tentar quebrar a linha de marcação da equipe paraguaia. Então, gostei mais do time do Santos. Não teve uma movimentação tão estática assim. Às vezes o Santos parece que tem alguns jogos que se movimenta o mínimo. Hoje não. O Santos estava dando trabalho para a zaga do time do Libertad, que é uma zaga um pouco mais lenta. Então o Santos também tem que se aproveitar disso, principalmente também para o jogo da volta. Mas gostei demais do Pirani. Acho que essa mudança aí de povoar mais o meio-campo foi inteligente. O Santos joga com o Camacho e com o Giamota muito próximos. E isso, de uma certa forma, forma um buraco ali na meia esquerda do Santos, já que o Sanches geralmente cai pela meia direita, joga um pouco mais aberto. E o Pirani foi fundamental para que o Santos melhorasse um pouco esse toque de bola mais inteligente, essa posse de bola mais ofensiva do time do Santos. E o Fernando Diniz, na coletiva, foi perguntado sobre o Pirani e ele disse o seguinte: Pirani é muito talentoso, se destacou em vários jogos que iniciou. Marcos Guilherme foi falso 9, como em outras situações. Pirani é muito criativo, ganhamos volume no meio pela qualidade dele. Foi um time parecido ao jogo contra o América Mineiro. Só que hoje vencemos, Contra o América Mineiro não vencemos. Mas enfim, gostei do Pirani e não gostei do Marcos Guilherme como falso 9. Eu sempre falo aqui, quando ele joga de falso 9, ele não vai bem. E a culpa não é do jogador. O jogador, ele tá numa posição errada. Hoje, inclusive, até só para
não deixar escapar a corneta, ele recebeu uma bola muito boa do Pirani no começo do primeiro tempo, ele acabou chutando muito em cima do goleiro, né? Ele poderia ter tomado uma decisão diferente, ter chutado diferente, enfim, mas era um gol que pode ser que faça falta pra gente no jogo da volta. Espero que não faça falta, mas enfim, fica aqui a corneta registrada. E em relação ao Pirani, né, ele acabou até sendo substituído depois da expulsão, não teria mudado o Pirani. Acho que ele era um dos melhores jogadores do Santos em campo. Se eu for apontar os destaques do time do Santos hoje, Lucas Braga, que eu acho que ele teve muita raça, foi um dos jogadores mais competitivos do time do Santos. Tecnicamente, teve alguns lances que ele tentou e acabou não conseguindo, mas eu acho que foi um jogador que tentou ser muito participativo. Então, eu acho que ele foi importantíssimo para que essa vitória acontecesse, até mesmo porque o gol saiu, né, da jogada do Lucas Braga. João Paulo, né, que fez defesas importantíssimas, e o Pirani também, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogador importante para o nosso meio-campo. E falando agora do Santos depois da expulsão. Primeiro que a expulsão do Kaique acontece no seguinte, óbvio que a gente bate muito na tecla, né, do jogador que foi expulso e que, né, na infelicidade acabou saindo o gol do Libertad. Só que se vocês repararem no lance, a jogada começa com o Felipe Jonathan não marcando o jogador que ele deveria marcar. O Kaique estava marcando o jogador que ele deveria marcar, e aí o Kaique, né, tenta cobrir esse erro do Felipe Jonathan e acaba agarrando, né? Aí eu te pergunto, até para você deixar aqui nos comentários, se você fosse o Kaique, você torceria para o João Paulo fazer mais um milagre e defender? Ou tomar o gol, mas pelo menos continuar com 11 jogadores? Talvez ter tomado o gol e permanecer com 11 jogadores seria o mais inteligente a se fazer. Foi uma expulsão infantil, né? Obviamente ele seria expulso, uma expulsão correta, e acaba desfalcando a gente para esse jogo da volta. Provavelmente, né, a zaga do Santos será Luiz Felipe e Wagner Palha. Inclusive, pode ser que o Fernando Diniz tenha que recorrer ao sub-23 do Santos para compor o banco de reservas, né? Já que o Danilo Boza não estará à disposição também por conta de lesão e teremos apenas o Robson, né? Então pode ser que o Santos recorra aí ao sub-23. Mas aí tivemos essa mudança. Saiu o Pirani e acabou entrando o Wagner Palha. Não teria tirado o Pirani, teria tirado o Marcos Guilherme, que não estava rendendo. Ah, mas aí o Lucas Braga ficaria sozinho no ataque? Não sei. Mas o Marcos Guilherme não estava rendendo. O Pirani estava entregando mais do que o Marcos Guilherme naquele momento. Ou até mesmo tirasse o Giamota, não sei. Não teria tirado o Pirani. Né? Aí o que acontece? O time do Libertad vai para cima do Santos, naturalmente. Né? O Santos até então, até a substituição, era melhor. Parecia que estava até um pouco mais organizado do que na primeira etapa. Só que o Libertad foi para cima. Buscou a vitória, quase conseguiu, né, a virada em alguns momentos, só que o Santos conseguiu segurar essa pressão e foi um time competitivo. Uma coisa que eu vinha cobrando também nas últimas partidas. Não sentia o Santos sendo competitivo. Principalmente aquele jogo contra o Juazeirense, no jogo contra o Corinthians, o Santos não foi nada competitivo. Hoje foi. Até o último lance, o Santos buscou mais um gol, mesmo com um jogador a menos. E isso eu dou muito valor, né? Uma corneta que eu faço também ao Fernando Diniz, que eu acho que ele poderia ter ajudado esse time, seria na questão das substituições. Demorou demais o Fernando Diniz para mudar no time. Demorou demais. E quando ele foi mudar, foi lá nos 41 do segundo tempo, que ele colocou, tirou Giamota e Sanches, colocou Ivonei e Raniel. E eu, não sei você que está me assistindo, mas eu teria colocado o Ângelo. Acho que era um jogo para o Ângelo. O Sanches, em alguns momentos, ele não tinha fôlego para abrir ali na ponta direita. Não tinha fôlego. Já estava cansado. Eu teria colocado o Ângelo, principalmente que a gente já tinha comentado no pré-jogo, que o setor defensivo do Libertad é lento, principalmente ali pelas laterais. Então, o Ângelo é um jogador rápido, né? Tava novo, sangue novo, 16 anos, vai para cima para ver o que acontece. Então, eu teria colocado o Ângelo no segundo tempo, principalmente depois da expulsão, né? Jogando em contra-ataque, poderia dar certo. Mas, enfim, resumo da obra. Santos foi competitivo, tivemos mudanças interessantes e comprova aquilo que a gente sempre vem falando. Tem que jogar com a bola no pé, que aí o Santos consegue
né, conseguir envolver o adversário de uma maneira inteligente. Não é ficar chutando de qualquer jeito para a área e esperar que algum milagre aconteça. Não, o Santos é bola no pé. Tem jogadores que sabem fazer isso. E quando fazem isso, a gente consegue uma vitória importante, como foi hoje, né? Um empate lá no Paraguai já é a nossa classificação, né? E aí, se tudo der certo, a gente pega o vencedor de Bragantino e Rosário Central. Só para a gente fechar, acho que os destaques positivos eu já falei aqui. Lucas Braga, por conta principalmente, né, do último lance, mas também achei ele um dos mais participativos ali do ataque santista. Pirani, gostei. João Paulo, sem comentários. Goleiraço. Goleiraço. E o ponto negativo, Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, defensivamente, mais uma vez, não foi bem. Eu, sinceramente, voltaria com o Moraes como titular. Voltaria. Felipe Jonathan até tentou, teve até um chute perigoso que o Martin Silva acabou defendendo, mas defensivamente não dá. Não dá. A expulsão do Kaique tem uma contribuição, sim, do Felipe Jonathan, e a gente precisa se proteger, né, para não ter mais erros futuros. Mas é isso. Quero saber a sua opinião. Quais foram os destaques do jogo para você? Concordou com as substituições? Não concordou? O que você pensa para o jogo da volta? O que você mudaria ou deixaria do jeito que está? Me conta aqui nos comentários. Deixe o seu like, se inscreve no canal se é a primeira vez que você está por aqui, né? Inclusive, seja muito bem-vindo. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.